Olá, me chamo Cauene e hoje serei a residente responsável por essa aula de ciências. Hoje iremos abordar um tema bem simples, que é isolantes e condutores térmicos. E o que seriam isso? Bom, envolve calor térmico. E o que seria isso? Bom, a condução térmica ela é um processo de transferência de calor e ela ocorre principalmente nos sólidos e através de meios materiais. E com base na sua capacidade de transferência de calor, no caso dos materiais, ela pode ser classificada como condutora ou isolante. Então, bora lá para o primeiro conceito a ser definido. Isolante térmico. Como diz o slide, são substâncias consideradas más condutores de calor, porém são ótimos, são bons isolantes térmicos. O que significa isso? Significa que os materiais condutores, isolantes térmicos no caso, eles diminuem o fluxo de calor entre os corpos, impedindo que o calor entre ou saia de um corpo. O exemplo aqui é a caixa de isopor. Ele é um ótimo isolante térmico, onde você mantém isolado, caso queira colocar uma água para gelar com gelo, ele mantém a temperatura ali dentro, impedindo que o calor entre ou saia de dentro desse recipiente. Outro exemplo é o amianto, o papel. Além disso, esses objetos eles impedem, de o calor de trocar, impedem um corpo de trocar de calor com o ambiente. Esses são outros exemplos aqui. No caso, o gelo, a água e o vidro. Você, juntando estes, você consegue fazer com que uma garrafa de vidro que entre em contato com o gelo possa gelar a água que tenha dentro, ou o líquido que tenha dentro. A lã, em época de frio, ela é um ótimo isolante térmico. Ela aquece seu corpo para que não entre em contato, não libere, não troque calor com o ambiente em época de frio. E as penas das aves. Além disso, existem os condutores térmicos, que ele já é o contrário do isolante térmico. Os materiais que no caso dos condutores térmicos, são os materiais que transmitem facilmente calor. São aqueles que possuem uma alta e elevada condutibilidade térmica. São aqueles materiais que conduzem o calor. A diferença entre o condutor térmico e o isolante é que um tem mais facilidade de conduzir calor que o outro. Um exemplo muito comum de um condutor térmico são os materiais derivados do metal. Este exemplo aqui da imagem é uma panela, que é um ótimo condutor de calor. E como pode ocorrer esse processo de condução térmica? Ele ocorre através da transferência de calor. Também pode ocorrer principalmente nos sólidos, mas também aos casos de transferência de calor nos líquidos. E é assim que funciona a condução térmica. Quando observamos uma panela, percebemos que o material dela é composto por metais. Ele é um ótimo condutor térmico. Ele transfere o calor para o líquido que há dentro, caso você queira esquentar uma água. Esse exemplo que eu estou dando é o exemplo de uma panela
com uma água quente e você queira esquentar ela. Como que acontece esse processo? As células, as moléculas do metal, elas começam a entrar em movimento quando ocorre a transferência de calor. E essa transferência de calor, ela vai passando por todo aquele material, fazendo com que ele entre em contato com a água que está transferindo. E essa transferência é uma passagem natural de um corpo que está com maior temperatura para o que esteja com menor temperatura, até que se atinja o equilíbrio térmico. E o que significa? Significa que a panela de metal vai aquecer a água que está em temperatura natural. Ela vai passando essa transferência de calor para a água até que eles atinjam um equilíbrio térmico ali. Dentro da condução térmica existe a convecção, que foi um exemplo que eu passei agora. A condução, que é quando você... Um exemplo que eu vou dar, que vai ser melhor para explicar. Quando você tem uma colher, você pega ela e coloca ela em contato com o fogo. No caso, uma vela acesa, uma chama acesa com fogo. Esse contato da colher de metal com esse fogo vai fazendo com que as células dela vibrem em contato, as células que estão próximas ao fogo vibrem e vão passando de célula em célula até que atinja o outro lado, a outra ponta da colher, fazendo com que chegue em todos os pontos, atingindo o equilíbrio térmico. E a radiação, como o nome já diz, ela é através da radiação do calor que nós recebemos. Bom, obrigado. Caso fique alguma dúvida, pode entrar em contato comigo através da professora Ayane. Muito obrigado.